Faz tempo que nós não oramos juntos, né? Nossa, então, um ano, né? Bem-vindas de volta. Um ano não, faz um mês, né? Eu acho que 2 faz um ano. meses. 2 meses, na verdade. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia que Tu nos deu até o presente momento. Por tudo que nós fizemos, pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pelo Teu sustento e pela Tua provisão. E porque em tudo, Senhor, Tu tens nos abençoado. E Te agradecemos por esses momentos, ó Pai, que podemos estar retomando, Senhor, o trabalho novamente aqui das Dorcas, Senhor Jesus, aqui no Santa Gertrudes. Te agradecemos. Foi um período longo, Senhor Jesus, mas um período necessário de descanso. E que Tu possas continuar abençoando, Senhor, e prosperando as nossas vidas durante todo esse período que estaremos juntos, falando do Teu nome e conversando, Pai, uns com os outros. E que em tudo a Tua presença possa se fazer manifesta no nosso meio. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois de um longo e tenebroso inverno, segundo a Lídia ali, 2 anos, um ano, né? Um ano. Pareceu um ano, né? Mas não foi tudo isso, não. Janeiro é muito comprido. Mas foi tudo certo. Agora fevereiro é 28 só. Então, fevereiro tem menos dias para compensar o janeiro que tem demais. Tá louco, não acabava mais. Mas está tudo certo. E aí, como é que foram de férias? Anos e anos e anos e anos é a mesma coisa. Entrando, saindo, a mesma coisa? Não mudou então? Não adiantou mudar o ano. Não mudou nada. Agora melhorou. Agora no fim de dezembro. Eu não fiquei de férias, não. No Nós fim viemos aí aqui já trabalhar, né? balanceou bem pouquinho. Mas chamou eu. Mas, graças a Deus eu tenho acompanhado os cultos pela internet, quando o pastor Gutenberg, toda vez que o pastor Gutenberg posta, eu tenho visto pela internet. Os cultos têm ficado bem mais cheios, né? No domingo à noite, no domingo à tarde, na verdade, né? E também de manhã também o pessoal tem comparecido mais, né? Graças a Deus. Isso é muito bom. Então, que graças a Deus, Deus vai continuar abençoando o trabalho. E aí vem uma questão, né? A gente precisa estar trazendo mais mulheres para estar participando junto com a gente, né? Mas fala que vai vir, vem. Não, mas Minha cunhada vai vir depois que a cunhada dela foi embora. A cunhada dela do Ceará está aí. Dia 2 de março. Ceará tá chovendo, viu? E pede para falar para ela vir e trazer a cunhada O junto. povo cearense Vamos lá. sabe trabalhar bastante. Participar. Vamos todos participar juntos. Não, ele né? vai ler a Bíblia. E aí agora nós vamos... chiquetosa, hein? Não toda marcada. Olha, por causa do quê? Olha, Meu neto. pancada. Briga. Briguei. A cara me apanhou. Alguém aí no chão? Olha, isso foi uma pancada do martelo que eu levei, estava martelando. Pá! Que ali, martelo. Ela achou que o dedo fosse prego. O meu filho também foi assim, ele bateu na pedra, no ferro, né? Quando bateu em cima do dedo. Na hora ele falou assim pra mim, mãe, sai daí, mãe, deixa eu quieto, mãe. Fazendo um poço, uma fossa, com pedra, tinha pedra, né? O cara assim, vai batendo e Vai quebrando aos poucos. Aí ele, quando ele bateu... Errou e pegou a mão. Nossa, pegou no dedo. Na hora ele disse, Isso dói. sai de perto de mim que eu não posso... A senhora não vai ficar aqui não. Saia, mãe. Isso dói. Ele começou a chorar. Mas vamos lá, essa tarde eu gostaria de estar conversando com as irmãs um texto que está lá em Filipenses capítulo 4. Né? Ele diz assim, Filipenses 4:4. Alegrem-se em união ao Senhor sempre. Direi novamente, alegrem-se, que todos vejam quão amáveis e gentis vocês são. O Senhor está perto. Não se preocupem com nada. Ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e mente em união com o Messias, Cristo Jesus. Por fim,
Irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro e amável, ou admirável, em alguma virtude ou em algo que é digno de louvor. Continuem praticando o que aprenderam e receberão de mim o que vocês ouviram e me viram fazer. Então Deus, que concede a paz, estará com vocês. Amém? Esse é um texto que Paulo escreve à igreja de Filipe. A igreja de Filipe, para nós entendermos um pouco. Paz, Meire, tudo bem? Bem-vinda. Eu sei que está atrapalhando, né? A igreja, para vocês entenderem mais ou menos o que Paulo quer dizer a carta à igreja de Filipe, nós vamos conhecer um pouquinho a história da igreja de Filipe. Essa carta foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, depois de Jesus, tá ok? Aproximadamente, mais ou menos uns 20 e poucos anos depois que Paulo se converteu. Paulo se converte, tem um conhecimento de quem era Jesus, tem toda aquela experiência que as irmãs já conhecem, tá ok? Começa a pregar o evangelho para fora, para os gentios, e começa a visitar as igrejas. E aonde ele passa, ele geralmente fundava uma igreja. Como é que funcionava isso? Paulo, por ser judeu, chegava na cidade e ia procurar uma sinagoga. Geralmente, na sinagoga, ele começava a pregar sobre Cristo. E o judeu ortodoxo não aceitava Jesus como sendo o Messias. E geralmente Paulo era expulso. Eu costumo dizer que Paulo era chegadinho numa confusão. Não é? Essa era a estratégia que Paulo fazia. E com essa conversa que ele tinha nas sinagogas, o que ele fazia? Ele arregimentava pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus, que acreditavam que Jesus era o Messias, porém eles não tinham uma igreja, não tinham um local para eles irem. Aí o que Paulo fazia? Começava um trabalho na casa dessas pessoas, essas pessoas começavam a chamar os vizinhos, e quando via, o trabalho estava grande e fundava-se uma igreja naquela casa, naquele local. Só que não só com judeus, mas sim também com pessoas de várias nacionalidades que residiam próximos daquela casa. Passado um tempo, igreja fundada, Paulo escrevia para alguém e falava: fulano, vem para cá, assume a igreja que eu estou de partida, estou indo para outro lugar. A igreja de Filipe não foi diferente. Tudo bem? Foi dessa forma. E aí depois Paulo chamava Silas, chamava Mateus para ir lá, Tito e assim por diante, para ir lá e assumir aquela igreja que ele tinha fundado. Tudo bem? Os irmãos entenderam? Só que Paulo aí continuou a sua jornada, passou pela igreja de Filipos, e 11 anos depois da igreja fundada, Paulo escreve a carta dos Filipenses e envia essa carta. Só que Paulo já estava preso em Roma, aguardando seu julgamento. 11 anos depois da igreja fundada. E Paulo sempre ficou sabendo do que acontecia dentro das igrejas por qual ele fundou, por qual ele passou, por qual ele pregou. É diferente do mundo de hoje, gente. As nossas igrejas, por exemplo, são diferentes do mundo de hoje? Da época de Paulo? Eu ia perguntar, de mudar de ele ir embora e ele colocar um pastor. As igrejas de hoje em dia têm um tempo determinado para o pastor ficar e depois retorna. Na verdade, não é que ele retorna, ele pode retornar ou pode não retornar.
mas ele, por exemplo, quem fundou a igreja metodista em Jundiaí? A mãe da Meire estava no meio, né? A dona Raquel também. Dona Raquel está no meio. Dona Raquel. Mãe da Meire. Que acho que veio depois. Ela aqui. Aqui no Santa Gertrudes, por exemplo, foi a mãe da Meire. Não, lá na sede. Lá na sede. Central era nós aqui, só nós, Dona Amélia Benatti, que a gente fazia o culto na casa dela, a Dona Raquel não morava. É uma das fundadoras. Dona Raquel fundou aqui em Aqui, Santa aqui em Gertrudes. Santa Gertrudes é a Dona Raquel. Então, são trabalhos que são fundados por pessoas, tá ok? E depois um pastor é determinado para que cuide disso, esse pastor tem um tempo determinado, depois assume outros pastores. Mas qual era a importância dos trabalhos feitos por Paulo? Primeiro, que ele nunca se esquecia das igrejas pela qual ele passou e pela qual ele fundou. Está aqui as cartas que Paulo escreve, que não deixam mentir. Tudo bem? Então, e demonstrava que Paulo tinha, mesmo não estando fisicamente ali presente, ele sabia do que estava acontecendo em cada uma das igrejas. Se nós lermos todas as cartas têm um objetivo. E essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipe demonstra que Paulo tinha um conhecimento que a igreja de Filipe era uma igreja que tinha uma característica muito grande, muito forte. Porque ele menciona a palavra alegria 16 vezes na carta de Filipenses. Então era considerado uma igreja alegre, que mesmo com todas as dificuldades que ela tinha, tá ok? Era uma igreja alegre. E era uma igreja que tinha paz. Paz em quem? Em Deus. Prova disso é esse texto que nós vamos ler, que nós lemos aí no capítulo 4. Alegrem-se na união do Senhor sempre. Não é que ele fala, fiquem alegres. Olha, permaneçam alegres sempre. Em quem? Porque tem um palhaço na igreja? Não. Porque vocês têm uma vida boa? Não. Alegrem-se em Deus, de estarem na presença de Deus. A alegria de estar na presença de Deus. Será que nós temos sentido essa alegria? Nós temos a alegria de estar na presença de Deus? E aí? Aí eu sinto, cada vez que eu vou numa igreja assim, alguma coisa me alegra, né? Precisa de Deus. Quer ver um teste? Eu não sei se eu tenho essa alegria toda. Tem domingo que eu acho que o pastor Gutenberg fala demais. Tem domingo que eu acho que o pastor que vem aqui pregar fala demais. Tem domingo que eu não quero sair da cama. Tem dia que eu não quero ir para a igreja. Hoje mesmo, ir lá escutar o irmão Kleber falar na minha orelha, não, só vou chegar lá na hora do café. Não é assim que Eu estava em casa agora, né? Eu já vou José, ele é assim devagar, até hoje, bateria. Não, Bateria. Ai, gente do céu. Eu falei, ele já vai chegar lá, ele já acabou de falar, né? Porque o José lá. Não, mas é que assim, quando nós sentimos falta de nós estarmos na igreja, isso é um bom sinal. Você pode perceber que o crente geralmente tem uma característica muito intrínseca, ele sente falta de estar na igreja. Quer ver uma coisa? Nós saímos de férias, às vezes a gente sai para viajar, e vira e mexe e se pega querendo ir assistir um culto numa igreja diferente num domingo. Pô, mas não está viajando? Tô. Não está de férias? Tô. Está de folga? Tô. Não tiro folga. Não sente essa necessidade de estar em comunhão com Deus e com os irmãos.
Porque a comunhão com Deus, ela é diária, ela é um relacionamento que para nós é tão intrínseco que, assim, não existe, hoje já não é na minha cabeça, inconcebível a história de, por exemplo, ficar um dia sem oração. Não dá. Ficar um dia sem ler a palavra, não dá. Fica faltando alguma coisa. Então, nós temos o hábito de orar todo dia de manhã. Se isso não acontece antes de sair da cama, já aconteceu de vocês levantarem e não orar? Mas na hora que sentou na mesa do café, meu filho, não tem jeito. É automático. Agora, a comunhão com os irmãos, de estar na igreja, também. Faz uma autoanálise aí. Nós, nos nossos encontros aqui da Dorcas, o que aconteceu? Logo está grande, mas todos nós falamos, pô, eu estava com saudade, eu estava sentindo falta. Faz falta, não faz? Eu também estava com saudade. Olha lá, consenso geral. Entendeu? Agora já pensou chegar aqui e virar e falar assim, pensei seriamente em não vir. Não quero voltar não. Pelo contrário, a gente sentiu falta de estarmos unidos. Isso é um sinal de que existe, primeiro, a necessidade de estarmos vivendo em comunhão e que nós sentimos a alegria de estarmos entrando na presença de Deus juntos. É isso que Paulo está dizendo, exaltando a igreja de Filipe. Continuem nessa alegria, continuem vivendo nesta união. Continuem vivendo, tendo essa alegria de estarmos entrando na presença de Deus juntos. Kleber, hoje de manhã eu estava conversando com a Arlete, ela chegou de viagem, né? Não vinha, né, menina? Ai, eu tô cansada, eu acho que vou tomar banho, acho que daqui um pouquinho. Não, eu vou porque eu não posso faltar. Deixa eu ver o olho. Bem bom. Quem abriu o portão foi ela. Chegou. E vocês podem ver, quando a gente tem esse sentimento, pode chover, pode acontecer o que tiver acontecido, a casa pode estar um caos. Quando você vai numa festa, você não vai para chuva. Vocês terem uma ideia, a minha sala, a sala da nossa casa, desde ontem está totalmente alagada. Porque choveu demais, o meu telhado é baixo, e aí o que aconteceu? A água voltou. Aí acho que Não é a calha? ele entrou embaixo. Não, a minha calha é calha de cimento, então ela não entope. Mas o que aconteceu é que o volume foi muito alto e a caída do meu telhado ele é baixinho, ele tem meio tijolo. A água encheu a calha e voltou tudo para dentro. A sala está inteirinha. Filtrou, né? Filtrou. Aí fica pingando. Eu subi, destelhei a casa, limpei, passei pano em toda a laje e tudo mais e tal, beleza, lindo, bonito, maravilhoso. Mas a água que infiltrou dentro da laje está pingando lá, em cima do sofá, em cima do rack, virou uma piscina, tá, beleza. Mas ontem eu tive reunião na igreja, vamos para reunião na igreja. Hoje tem reunião aqui, vamos para reunião aqui. Deixa pingar. Deixa pingar. Vai ficar lá no Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada, não consigo quebrar a laje e tirar a água lá de dentro. Então, oramos, entregamos na mão de Deus, isso é paz. E isso não é a gente não dar a desculpa de qualquer coisa para a gente não vir à igreja. Para não acontecer. Eu contei para o meu irmão que a minha sala tinha inundado, ele virou e falou assim, e aí, o que você fez aqui, não sei o que? Eu falei, fiz aquilo que deu para fazer. E agora? Você vai ficar de boa desse jeito aí? Eu falei, você quer que eu faça o quê? Quando eu falei para ele, eu estou indo para a igreja, ele falou, você está de brincadeira comigo? Eu falei, não estou brincando não, tenho um compromisso assumido com os Dorcas, então estou indo para lá. Nessa paz toda, eu falei, vai adiantar muito me descabelar, arrancar os cabelos. Não vai. O que eu podia fazer foi feito.
Isso é paz em Deus. Tudo bem? E aí Paulo continua. O Senhor está perto, não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Foi o que nós fizemos. Os irmãos imaginam eu e a Zilda, na segunda-feira de manhã, eu levantei, eu quero, umas 6 horas. 6h30, acho que é. No domingo à noite começou a pingar, coisa que fazia tempo que não acontecia. No domingo à noite começou a pingar e eu já virei para ela e falei assim, tem coisa errada aí. Está pingando pela lâmpada da sala. Ai, a minha aconteceu isso também. Falei, então tem coisa errada. Mas nós deixamos o balde lá no domingo à noite, debaixo da lâmpada. E fomos dormir. De noite, Chovendo, e fomos dormir. Chegamos da igreja, tudo mais, chegamos, colocamos o baldinho lá, ficou lá. Fomos dormir. Na segunda-feira, eu escutando aquele barulho de pinga, 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 pinga. 6 horas da manhã eu levantei. Fui para a sala e comecei. De pijama mesmo. Aí ela entrou, ela me viu com o rodo na mão, ela virou e falou assim, viu? O que está acontecendo? Eu falei, dá uma olhada na nossa sala ali. Nossa, hora que eu vi. Molhou tudo o sofá? Molhou tudo o sofá, molhou tudo o rack. Vai perder? Ele tá lá tomando um solzinho lá, tomando esse sol derretido lá na garagem. Vai se seca. Para ver se seca. Tá lá. Acho que vai secar, não molhou Seca, tanto. assim. Demora, mas seca. Aí terminado aquele negócio todo que viu, falou, olha, vou ter que destelhar a casa, vou ter que subir lá e tudo mais e tal. Mas primeiro vamos tomar nosso café. Vamos tomar nosso café. E sentei e falou, ó, vamos orar. Sentamos, oramos e tudo mais e tal. E aí vem a pergunta. Será que eu agradeci a Deus por causa da inundação na minha sala? O que vocês acham? Que podia ser pior, né? Eu agradeci a Deus. Falei, Deus, a tua palavra nos diz em tudo dai graça. Eu posso não estar entendendo. Kleber, você estava com vontade de agradecer a Deus? Não. Estava bem revoltadinho. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz a oração pela fé. Nós agradecemos a Deus. E nós oramos e pedimos para Deus. Falei, Deus, nós sabemos que Tu está perto. Por que nós sabemos que Tu está perto? Porque os sinais estão aí, estão acontecendo a todo momento e a todo instante. Jesus está voltando. E a natureza está gemendo e clamando por causa disso. Ela perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei, a calha não deu conta do recado. Pelo volume de água que caiu. Ah, mas, falei, viu, isso daí não adianta mais. A gente vai ter que refazer o telhado, aumentar a parede dele, mas isso daí só dá para a gente fazer na estiagem. Tem que jogar esse fora e construir um novo, levantar um novo. Por quê? Porque esse não dá conta mais. E pelos fatos que a ciência está dizendo, isso não volta mais atrás. Não vai voltar mais ao que era. Está escrito na palavra? Tá, que nos últimos dias aconteceriam sinais. E a natureza está gritando e clamando pela volta de Jesus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Teu Deus está perto. Ele está voltando. E os sinais estão aí. Isso significa que nós estamos ilesos às consequências dessas coisas? Não. Mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? Nós somos cristãos? Além de nós sermos cristãos, a paz que isso nos traz. Meu irmão mesmo falou, eu já tinha xingado tudo, chutado tudo, ficar revoltado.
Não sobe a pressão, passa mal, não vai pra cá. Poxa, não deixava nem meu marido trabalhar. Não vai adiantar. Então, ficar dessa forma. Essa é a nossa diferença. Essa é a alegria e a paz que nós temos em Deus. Estou feliz que vou ter que construir um telhado novo? Não. Estou feliz não, porque dá um trabalho razoável. Mas sei que Deus vai nos abençoar e que vai dar tudo certo. Tá certo? Graças Então, a Deus, a chuva que deu, toda a chuva grossa que deu, chuva choveu. Teve um dia que choveu o dia todo, mas veio uma chuva tão... Eu digo agora, meu Jesus, eu olhei e falei, Senhor, essas esteiras não vão aguentar. As telhas não iam aguentar o peso da água. Aí eu falei sozinho, Senhor, está nas tuas mãos. Eu estou aqui, Senhor. E tem ainda que tem que varrer a água do quintal. Fizeram uma encanação aqui quadrada, a água passa aqui. Lá na frente fizeram outra, a água passa aqui também. E aqui no canto é uma gota d'água. Eu tenho que varrer de lá para cá, varrer. Eu vou varrendo, a chuva vem caindo. O Jové falou, mãe, para com isso, mãe. Quando a senhora varre, uma varrida vem 100 litros de água, 50 litros de água vem descendo. E eu varrendo, para não entrar, porque lá não tem, é direto, assim, o cimento é direto. nós oramos a Deus e Deus nos ouve. Deus não ouviu a sua oração, Lígia? Viu? Porque E ouviu a nossa também. É isso que Paulo está dizendo. Tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e pela súplica. Você orou para que parasse de chover? Oramos. E depois, ainda saí para fazer as compras, saí para ir para a igreja e caiu um pé d'água depois, logo em seguida. Eu virei para Zilda e falei assim, e aí? Voltou o chafariz no meio da sala, porque já tinha parado da sala, no meio da sala já tinha parado, só estava nos cantos. Falei, e aí? Voltou o chafariz no meio da sala? Ela falou assim, não, graças a Deus, está só aquela pingando do acúmulo que aconteceu lá, mas não voltou não. Falei, mesmo depois dessa pancada de chuva, eu falei, mesmo depois dessa pancada de chuva, eu falei, glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração. Então, entremos na presença de Deus com orações, com pedidos, com súplicas, sim. Devemos fazer isso? Devemos. Paulo nos diz isso, quando nós estamos alegres e quando nós não estamos. Mas também Paulo continua, ele não termina aí. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em união com o Messias Jesus. Só que ele diz, apresente a Deus com oração, com súplicas e com ação de graça. O que é a gente entrar com pedido, súplica e oração de graça? O que é uma oração de graça? Quem se arrisca? Agradecendo pelos acontecimentos. Agradecendo pelos acontecimentos. Agradecemos sempre, né? A gente tem muita coisa para agradecer. Um exemplo, Marlene. Ó, o que aconteceu em cima do meu fogão? Não sei porquê, chove em cima do meu fogão. Aí choveu em cima do meu fogão. Mas você acredita que o nosso também choveu, Marlene? O nosso fogão está novinho. Aí é uma delícia, Troquei ele em fez uma casa, dezembro. tá aqui, nós fomos lá, fizemos uma fita cinza, vamos comprar silicone, passa silicone, corre, é uma chuva. Eu falei, Senhor da glória, eu não faço mal para ninguém, meu Deus, deixa eu molhar meu fogão. Agora eu saio fora do fogão, eu chego e falo, obrigado, Senhor. Quando eu vejo chover, meu Deus, porque não acende mais o elétrico. Eu vou chamar alguém para arrumar, mas não sei se tem conserto. O meu fogão é novo. Ainda bem que não liga para você não tomar um choque. Deus do céu, Né? não funciona mais, mas tudo bem. Eu comprei um acendedor lá, agora tá lá para domingo. Choveu, eu levanto da minha cama e vou lá ver se está chovendo no meu fogão. Obrigado, Senhor, está chovendo no meu fogão. Muito obrigado. Eu piso de casa, choveu, corro lá para ver se está chovendo em cima do meu fogão. E agora virou. Mas olha, Eu ponho. eu vou falar uma coisa para vocês assim.
O que Paulo está dizendo é que a gente deve orar com ações, com súplicas e com ações de graça. Nós devemos orar agradecendo a Deus pelas graças concedidas e alcançadas, mas também nós devemos agradecer a Deus pelas dificuldades que nós passamos, porque elas nos trazem fortalecimento. E à vontade. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz? Bem-vinda, pode sentar. Pegar uma cadeira para você. E também nós devemos agradecer a Deus por aquelas coisas que nós acabamos de pedir a Ele. Aí. Como assim? Agradecer a Deus por algo que eu acabei de pedir e eu ainda não recebi? Sim. Posso contar uma coisa para o senhor? Sim. Faz uma semana que a minha menina sofreu acidente de carro. Ela estava na pista lá em Campo Limpo, Paraná, né? Na Zambuto. O caminhão veio, bateu no carro de trás, o carro passando no outro, bateu nela. O carro fez assim, ó. Rodou. Ela não freou. Se ela freasse o caminhão atrás, ó, o caminhão ia passar por cima do carro dela. Ela falou, não sabe como ela conseguiu pensar, porque o carro rodou. Da hora que ela contou isso para mim, eu fiquei tão nervosa, eu falei, Senhor, eu fui lá agradecer que eu sempre ela. Senhor, protege elas no volante, que as três têm carro. Eu falei, meu Deus. Ela falou que foi horrível, ela ficou tremendo, ela foi assim para beirada, ficou ali tremendo, e o que bateu no carro dela foi embora. Foi embora, não estava nem aí essa pessoa. Ela foi em São Paulo comprar as coisas, que ela tem uma papelaria, sabe? Meu Deus, depois ela ficou tremendo e tal. Eu falei, meu Deus, chama o Lucas. Eu falei, mãe, o que o Lucas vai poder fazer? Ela ficou lá, demorou, o Lucas veio, que a mãe dela foi lá acalmar ela, tal, ela bebeu água, respirou um pouco dela, foi só quebrou o para-choque, uma coisa que tem conserto, porque você não tem. Tem uma criança de 2 anos e meio, outra de 10, e aí? Livramento, né? Então, quando nós oramos e pedimos para Deus, Senhor, acampa os seus anjos ao redor da minha vida, ao redor da vida das minhas coisas, ao redor da vida dos meus bens, ao redor da vida dos meus filhos, dos meus parentes, guarda, livra. E também nós devemos agradecer a Deus por esses livramentos, daqueles que nós conhecemos e daqueles que Deus nos livra sem nem mesmo nós sabermos. E o meu engenho tentou se matar esses dias. Esse foi sábado. A menina passou o dia com ele no hospital. Segunda-feira, ontem fez uma semana, né? Então as meninas foram lá em casa da noite, Fábio, à noite mais que elas vão, né? E a gente sentava no sofá, de repente o Zé, acho que porque ele toma muito remédio, de repente começou a ficar ruim e estava dando comoção, meu Deus do céu. As meninas pegaram ele assim, porque todo mundo assustou, porque a gente não estava esperando, né? Pegou ele e enfiou dentro do carro com muita fome, assim, suando bastante, enfiaram dentro do carro e a gente foi lá para o São Vicente, porque agora o hospital dele é São Vicente. E passando o sinal vermelho. Porque ele estava mesmo virando, bem ruim. Quando chegou, culpa das meninas, né? Não foi culpa do motoqueiro. Mas a bacia teve de cheio no motoqueiro. Gente, o motoqueiro foi parar lá. Meu pai do céu. Aí eu falei, meu Deus, o Zé ruim aqui dentro, o motoqueiro lá. Quando é assim, você pode chamar o bombeiro, viu? Toda vez chama o resgate. O bombeiro vem mais rápido. Rápido com maca ainda, né? Mas elas ficaram tão atrapalhadas que usaram dentro do carro. Como que elas enfiaram dentro do carro? Aí eu falei, meu Deus, além do Zé ruim aqui, o motoqueiro caiu lá e a culpa não foi dele, porque o sinal para ele estava aberto. Aí eu fiquei olhando dentro do carro, porque eu tinha que parar, né, dar assistência. Aí ele levantou lá meio mancando assim. Era para ter feito, mas se ele batesse a cabeça, não foi. Aí ele acompanhou a gente até lá no São Vicente, né? Aí eu pedi para ele acompanhar a gente, né? Porque tinha que se registrar, né? Tinha acontecido. Aí ele foi com a gente. Aí chegou lá também, né? Não tem nada. Vocês ficam em paz. Porque ele estava levando alguém, socorrendo alguém, né? Nossa, gente, isso é difícil, né? Só pode ser mesmo. Temos que aprender. Porque se fosse outro, porque a culpa não era dela, né? E é uma sombra para o carro das meninas lá, mas... Ai, gente. Está todo mundo em paz.
ficou todo mundo bem. Mas essa ação de graças e súplicas que o Paulo está dizendo é o seguinte: Deus, eu preciso disso, daquilo, que o meu dia seja isso e tal. E Deus, eu já te agradeço pela bênção recebida. Eu já te agradeço porque tu ouviu a minha oração e eu tenho certeza que tu has de me abençoar com isso. Amém? Numa outra oportunidade vou contar um testemunho de um sujeito chamado Paul Show. Ele dirigia a maior igreja do mundo, que fica em Seul, na Coreia do Sul. Tá ok? Mas ele pregava, baseado nesse versículo, ele pedia as coisas, agradecia, e a fé dele era tamanha, que se chegasse na casa dele, tinha um espaço reservado lá. O que é aquilo? Por que eu não posso colocar, por exemplo, a cadeira e sentar ali? Ele falou que você não está enxergando a minha bicicleta? Contando bem por cima. Ele falou, mas que bicicleta? Não tem nada ali, você está doido? Não, ali vai ter uma bicicleta que o meu Deus já me deu, amarelinha, assim, bonitinha, assim, contava as características da bicicleta, sem ele receber. Passado alguns dias, a pessoa podia ir lá na casa dele que a bicicleta estava lá. Ele está falando de bicicleta, eu quero uma bicicleta. Isso é agradecer a Deus E eu tenho uma bicicleta antes de receber. que você recebeu. Tá bom? Boa aula, irmãs.